firmeza? Nós estamos aqui com o terceiro episódio do nosso Verbo Inspira, podcast do Verbo da Vida Macapá. E eu tô hoje aqui com o pastor Cálio Barroso. Isso mesmo. Cálio Barroso. Pastor, ministro de louvor e médico. Ô, glória! Então, Cálio, conte-nos pra nós aí. Quanto tempo você tem de fé cristã? Olha, de fé cristã essa é uma boa pergunta, porque eu nasci de fato na igreja, né? Mas aos 7 anos eu entendi, né? Que a gente, para ir ao céu, tinha que aceitar Jesus. E numa pregação do meu próprio pai, no Maranhão, né? Onde ele era, da onde ele era, ministrando na igreja do meu tio, eu falei, cara, eu preciso aceitar Jesus. E foi ali que eu aceitei Jesus. Talvez essa igreja nem exista mais. E foi lá que eu aceitei Jesus. E aí eu comecei, de fato, a minha fé cristã. Hoje eu tenho 31 anos. Vou fazer, na próxima segunda-feira, 31 anos. E desde 7 anos que eu me considero nascido de novo. Que benção. E ainda nasceu de novo ouvindo a pregação do próprio pai, né? Pai, Isso é benção demais. Glória a Deus. E a gente sabe aqui hoje na igreja, né, que você é graduado em medicina. Sim. Não graduou aqui no Brasil. Isso. E com que idade você foi fazer? Olha, na verdade, a medicina ela nunca foi meu alvo. Eu queria TI, né? Gostava muito da área de informática. Tentei aqui no Brasil, mas não consegui entrar. Eu tentei na Unifap, mas não fiz o Enem. A nota de corte era 30 e tirei 28. Eu fiquei frustrado, né? Meu pai falou assim, cara, por que você não vai para a Argentina fazer medicina? Você já pensou em medicina? O salário é bom e tal, não sei o quê. Eu falei, eu vou ver. Eu fui emancipado. Coragem do meu pai, viu? Eu fui emancipado. E aí eu fui para a Argentina, cheguei lá com 17 anos, dia 11 de fevereiro de 2011. Cheguei lá e totalmente tudo novo para mim, tudo novo. E aí demorei 2 anos para entrar na faculdade, porque eu estava realmente vendo se era para mim. E o sistema de ingresso lá é diferente do que é daqui do Brasil, porque lá o sistema de ingresso não é simplesmente só o Enem. São coisas muito diferentes daqui. E o estudo do Brasil, não que ele seja fraco, mas é um estudo específico para cá. Né? E a partir do momento que eu entendi que eu tinha que, de fato, estudar mais para entrar, e quando eu entrei, que me deparei com a primeira aula, eu disse, cara, eu acho que isso aqui não é para mim. Primeira aula de anatomia, chegando, vendo os cadáveres lá, ressecados com formol, um cheiro horrível, os ossos em cima da mesa. Eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, que nojo que eu tenho de mexer nisso. Mas depois eu fui gostando, como a gente fala, né? Fui agarrando a mão e hoje em dia Graduou, né? me graduei. Graduei, graças a Deus. Certo. Mas assim, então você não chegou lá e já se identificou. Isso foi gradual. Isso. Então você acabou se tornando um médico, vamos dizer assim. Acabei me tornando médico. Mas hoje, você se vê trabalhando nessa área? Olha, essa era uma inquietação que eu sempre tinha, porque quando eu me formei, eu queria muito trabalhar, né, para viver de fato o que o médico vivia, né, e vive até hoje. A gente sempre, quando estuda, a gente tem muita expectativa em ter aquilo que é nosso. E quando eu me formei, que o título saiu, peguei o meu CRM, né, vamos dizer assim, e fui trabalhar, fui buscar emprego. Meu emprego dos sonhos era trabalhar de dia para não comprometer a igreja. Só que médico recém-formado, novo como eu, pessoal, não, você vai para a noite, você vai para o turno. Aí eu comecei a vir à noite. E aquilo eu tava com aquele fogo, aquele desejo de aprender e tudo. E recebia muitos elogios. Porque eu era e até hoje eu me considero uma pessoa aplicada naquilo que eu faço. Eu não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito. E aí aquilo foi me consumindo. Só que a minha bateria ela foi acabando. Então aquele desejo de viver da medicina ele foi terminando. Eu falei, cara, isso aqui não é assim. Eu já ia para a igreja muito cansado. Eu chegava nos meus compromissos com os amigos muito cansado. Eu falei assim, que tal a gente repensar sobre viver da medicina e repensar mais nas coisas do Senhor?
Entendeu? Não que nas coisas do Senhor não haja um esforço, não haja uma dedicação. Só que o meu nível de esforço estava sendo, vamos dizer, eu não tinha prazer mais naquilo que eu estava fazendo. Dormia 4, 5 horas por dia de manhã, comia comida do hospital e trabalhava muito à noite para ter um dinheiro que eu não usufruía. E eu falei, cara, isso aqui não é vida para mim. E foi aí que eu resolvi repensar. Certo. Complicado, né? Complicado, né? É um período complicado, Porque você assim. trabalha para ter a sua independência. Por exemplo, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu me formei na Argentina, um país que me abriu as portas. As pessoas têm um certo tipo de preconceito quando as pessoas dizem que são formados fora do Brasil, né? Aham. Mas para quem não sabe, a Argentina é ganhadora de 3 prêmios Nobel na área da medicina. A gente estuda Muito muito bom. diferente. O ritmo de estudo lá, as matérias são anuais, é muito puxado, é diferente. E o meu pai, ele me mantinha lá com R$ 3.500 por mês. R$ 3.500 eu tinha que administrar isso aí como um bem mais precioso. E quando eu comecei a trabalhar, no meu primeiro mês, eu quase tripliquei esse valor. Entendeu? E depois foi só aumentando, aumentando. Eu já cheguei a ganhar R$ 10.000 sozinho. Uhum. Era bom? Sim, você olhava o dinheiro na conta, era muito bom. Só que eu olhava para minha saúde. Para quem não sabe, eu fiz bariátrica faz 3 anos, eu estava engordando de novo. Eu estava só olheira, o dinheiro na conta eu não podia usar. Eu não usava. Então, cara, isso não é, eu falei, isso não é uma vida prazerosa para mim. E o que eu mais gostava de fazer, e gosto até hoje, acredito que essa depois vai ser uma das perguntas, ministrar ao Senhor com o talento que Ele me entregou. Eu já ia, assim, pensando em voltar para casa para dormir. Eu já ia desgostoso de estar ali, eu estava cansado fisicamente e mentalmente. Sim. Falei, não, isso aqui não é assim. Isso aqui não pode ser assim. Aí eu tenho uma pergunta escrita aqui, né, que vai fazer todo sentido com o que a gente está falando. Você acredita que foi chamado para ser um médico? A sua formação afeta de que forma no chamado de Deus para você? A sua formação afeta de que forma no chamado de Deus para você? Olha, hoje em dia, eu tenho o conhecimento que sim. Eu tenho a convicção que sim. Mas durante a minha carreira, isso foi um ponto de interrogação para mim. A medicina e o ceticismo, eles andam muito juntos. Eles andam praticamente de mão dadas. E não é incomum você cursar medicina e você ver pessoas que crescem na fé e quando chegam na medicina se desviam, passam a ser céticos. Então, eu me vi indo por esse lado ainda que eu tinha feito rema. Me vi indo por esse lado, mas eu rapidamente puxei as rédeas e falei, não posso fazer isso. E por meio de outras pessoas, do ministério mesmo, palavras específicas para mim concernente à medicina, que é um sacerdócio. E o meu chamado hoje, né, que também é um sacerdócio de servir pessoas, né, um chamado pastoral, eles se casavam muito bem. Então eu acabei linkando isso na minha mente e falei, foi para isso que Deus me chamou. Uma das palavras que eu nunca me esqueço foi até a tia Edma, se a senhora estiver vendo esse vídeo, um abraço para a senhora e para o pastor Darren. Ela falou assim, Deus te chamou para ser médico e servir pessoas no mundo físico e servir pessoas no mundo espiritual como pastor. Aquilo caiu como uma luva para mim, eu falei, nossa... É engraçado, né, que, tipo, às vezes essa questão do secular impede muito a nossa vida espiritual até o momento em que a gente entende que, na verdade, isso não é uma parte separada. Nós somos uma coisa só. É tudo, sim. Então, por muito tempo também a minha profissão me impediu. Eu ficava assim, cara, eu acho que isso daqui é só para um momento, para eu fazer um recurso aqui, para eu me manter, mas isso aqui não é minha vida. Uhum. Só que também tem o nosso pastor, né, que tem nos auxiliado bastante, e muitos conselhos dele têm esclarecido isso dentro de mim, que, cara, não existe uma vida secular e uma vida espiritual, é tudo uma vida só. Tudo uma vida só. Então, o meu chamado, ele também está linkado com o meu trabalho. Sim, de fato. E aí, isso que você está falando aí, tudo faz muito sentido.
que, cara, nós somos uma coisa só. É verdade. Então a gente não pode separar e muitas vezes eu acho que muitas pessoas acabam se frustrando, porque isso foi uma frustração para mim também um bom tempo, por não saber administrar essas duas coisas juntas e achar que elas têm que andar separadas. E quando começa a entender que é uma coisa só, começa a fazer um pouco mais de sentido, Começa, né? Você se encontra, né? Você fala, nossa, é para isso que eu existo, né? É para isso que realmente eu vim para a Terra para fazer. Sim, e voltando lá, para esse caminho de fé, você nasceu de novo aos 7 anos ouvindo seu pai, isso deve ter sido extraordinário, porque assim, hoje como pai eu penso olhando para o meu Sim, filho, ministrando a imagina. palavra e vendo ele, porque em algum momento ele vai morrer espiritualmente, então Sim. assim, e se eu for essa pessoa que vai ser esse canal para ele nascer, porque eu sei que você é uma pessoa que vai influenciar, mas se eu for esse que estiver ministrando, porque pode ser outro, isso também vai ser extraordinário. Então eu penso que isso deve ter sido muito extraordinário na sua vida, mas eu sei que a palavra da fé que pregamos, isso sem soberba, sem altivez, mas eu sei que existe algo diferenciado nessa palavra da fé. Sim. E que você falou de que fez o rema, né, e tudo. Então assim, quando foi que você conheceu essa palavra? Olha, quando eu cheguei na Argentina, eu fui muito expectante para conhecer e para continuar na Assembleia, que eram as minhas raízes, né? Cresci na Assembleia e tudo. Fui para lá e eu descobri que a Assembleia mais próxima da minha casa, eu estava ali na região do Microcentro, a 2 quadras do Obelisco, para quem não conhece, é no coração mesmo, em Buenos Aires. Eu descobri que a Assembleia de Deus mais próxima da minha casa ficava a 37 quilômetros. Eu falei, não vou para lá, não vou para lá. E aí eu passei 3 meses sem me congregar e olha como Deus faz as coisas. Eu fui por uma assessoria, né, que ajeitou toda a minha papelada, meu documento, e que veio um jovem de Brasília no mesmo voo que eu por essa mesma assessoria. E a gente fazia algumas matérias juntos para entrar na faculdade. E ele me convidou, falou, cara, você está indo a alguma igreja? Eu falei, não estou indo em nenhuma igreja. Ele falou, vamos ali numa igreja ali massa e tal. Eu falei, é Assembleia? Ele falou, não, é o Verbo da Vida. Eu falei, como assim, cara? Aí ele Que falou, nome não, estranho, cara, que né? nome estranho. Eu falei, cara, nem no Brasil, eu nunca ouvi isso. Aí ele falou, não, cara, bora lá, o pastor é gente boa e tal, o pessoal é gente fina e tal, você vai gostar. Que ano eu falei, foi isso, cara? Isso foi 2011, 2011. certo? Foi em agosto de 2011. Eu cheguei no aniversário da igreja. Legal. Quando eles estavam fazendo a transição da casa do pastor, da reunião da casa do pastor Léo para o teatro. Não foi o teatro, né? Mas era uma pequena sala de reuniões no hotel, né? Ali no Teatro Colón. Aí eu cheguei lá e eu estava com tanta sede da palavra e a palavra que eu recebi foi de tanta qualidade que me saciou. Eu falei assim, cara, eu não posso sair daqui. E o Senhor falou comigo, assim, quando o Espírito Santo fala com você, você não esquece e você sabe que é Ele. E Ele falou comigo, você vai ficar aqui. E eu fiquei. Eu cheguei para o meu pastor todo ansioso, com 17 anos, falei, pastor, eu vou ficar aqui, o que o senhor está precisando? E ele, calma, muito bem, obrigado. Mas a primeira palavra dele foi calma, não foi nem olha que coisa boa, foi calma. Tudo bem, eu estava com tanto desejo de servir, com tanta coisa, sabe? Já tocava? Não tocava, aprendi lá. Que bênção. Levei um violão comprado aqui por R$ 50 e aprendi lá a tocar. Eu não acreditava nessa... Na verdade, eu tinha a música como uma grande frustração. Todo mundo da minha família sempre tocou, sempre cantou muito bem. E eu comecei a cantar, mas eu logo desisti. Eu fui mais para a área de som, informática, essas coisas assim. E todo mundo se reunia para cantar no final do ano, né? Eu te agradeço por mim, enfim. E eu não fazia nada, ficava só na palma ali. E conseguia ainda bater palma no tempo? Não, eu sempre fui muito rítmico. Quando eu era pequeno na Assembleia de Deus, eu tocava o bumbo. Então eu sempre fui muito, muito rítmico, né? Lá na bandinha que a gente tinha. E eu falei assim, mãe, eu preciso de um violão, eu vou aprender. Nem que seja um violão, eu vou aprender. Vou aprender. E o meu sonho era o sax, né? Saxofone, né? Só que existe uma questão sentimental por trás. E terminei comprando, mas não consegui aprender. E eu falei, eu preciso aprender violão. E aprendi o violão em um mês. Graças a Deus, nunca tive professor, nunca tive nada. Sempre eu tenho orgulho de dizer que Deus
quando ele tem um propósito na sua vida, ele te planta ao lado de pessoas que vão te ensinar. Amém. E sempre pessoas que tiveram do meu lado sabiam muito melhor do que eu e me ensinavam, e eu sugava e conseguia aprender. Eu vou dizer, pastorzão, que, cara, quando eu vejo você ministrando é uma benção. Glória a É uma Deus, benção cara. demais. E eu nunca imaginei que você aprendeu assim já adulto praticamente, né? Sabia nada. 17 anos, Não sabia já nada. adulto. Eu pensava que já vinha aprendendo e fazendo aula Não. desde sempre, porque é realmente extraordinário quando você toca. Amém. Até o meu filho fica animado aqui, né? Gosta demais, meu filho é um fãzão aqui do visão Pastor aí, Caio. tipo, Então gosto de estar ali sempre olhando para ele, atrás dele ali, porque realmente existe uma unção na sua vida. Amém. E quando você está tocando ali, é algo sobrenatural. Não Amém, tem nem amém. como eu explicar. Mas que bênção, cara, que tudo isso aconteceu na sua vida, porque isso te trouxe até nós também, né? E, e assim, né? Você veio para cá, voltou para cá, se envolveu com a obra aqui, mas ainda tem essa questão da medicina, porque Sim. ela vai te acompanhar a tua vida Sim. inteira, né? E você mesmo falou que muitas pessoas acabam ficando céticas, né, por causa da medicina. E você meio que deu aquela balançada ali no rema, você falou, né? Já fazendo o rema e tudo. Mas como você relaciona a sua vida hoje com a medicina? Olha, a medicina para mim, antigamente eu tinha a medicina como em primeiro lugar, até antes do meu chamado. Depois que eu entendi que, isso depois que eu me formei, isso não faz muito tempo, depois que eu entendi que se você não entrar no seu chamado, naquilo que Deus te criou, no seu propósito aqui na Terra, você vai ser uma pessoa incompleta, não porque Deus quer, mas porque você quer. Né? E uma coisa que a gente aprende é que Deus nunca ultrapassa a liberdade de ninguém, nunca ultrapassa o querer de ninguém. Então, depois que eu entendi que, cara, eu vou ser incompleto por minha própria consequência, sabe, eu falei assim, não é justo que eu faça isso com o Senhor. E eu acabei repensando, e hoje a medicina está em segundo lugar na minha vida. Eu acredito que Deus me colocou nessa área, ademais de eu ter um testemunho de cura, Deus me colocou nessa área para evangelizar pessoas que estão na mesma classe que eu. Entendeu? Não só nessa mesma classe que eu, porque o grande problema do médico, e eu vou te dizer, meus amigos médicos que porventura possam chegar a ver, não é nem a questão do orgulho, é a questão de saber tanto que acaba ignorando uma pequena partícula de verdade. Para a gente, a verdade é aquilo que nós estudamos. Para a gente, a verdade é aquilo que os livros dizem, que a clínica diz. Para um médico admitir que foi uma cura divina, ele tem que ser crente, ou ele tem que ver acontecendo na frente dele, e ele pode nem usar as palavras que possam ser, olha, você foi curado por Deus. Ele vai dizer, eu não sei como foi, eu não sei como aconteceu, mas você não tem mais isso. Mas a gente sabe que foi Deus que curou. Porque Tiago fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. Né? Então, a gente, quando a gente chega no nível de conhecimento que a gente é preparado para ter, o sistema médico ele faz com que a gente tenha um nível de conhecimento e o nível de eleição de consequências, porque imagina, você está com um paciente na sua mão, você trata ou ele morre. Você tem que atuar já, é uma consequência ali. Quando você chega nesse estilo de vida, você fala, eu sou superior a tudo. Eu posso escolher tudo que eu quero. Entendeu? Ah, mas ela vai morrer. Vai morrer. Ah, ela vai viver. Vai viver. Entendeu? Você passa a ter mais fé nos remédios, no seu conhecimento que em Deus. Falando em remédio, como que você associa essa questão da fé e de medicamentos, e de ter que tomar um medicamento? Olha, eu sempre acreditei que essa questão ela deve ser abordada como uma questão muito equilibrada. Porque, veja bem, a Bíblia nos ensina sobre o bom combate da fé. Certo? Quando você sofre de alguma doença, você começa a entender
que não foi Deus que te colocou essa doença, existem várias maneiras com que a doença pode chegar na sua vida, enfim, você tem essa doença e você começa a entender que não foi Deus que te colocou essa doença e você começa a confessar cura na sua vida, vamos dizer assim. Você começa a dizer, eu sou curado, Deus não me fez assim, eu não mereço essa enfermidade, ela não tem lugar na minha vida. Você não pode deixar de tomar o medicamento que você foi medicado. Porque um medicamento ele foi desenhado para combater a doença. Sim. Ou a clínica da doença. Quando você deixa de tomar o medicamento, em razão da sua fé, você está danificando seu corpo. E a fé, ela não age em desequilíbrio. Sim. A fé, ela não age em desequilíbrio. Então, o correto a se fazer é travar realmente esse bom combate da fé, que Paulo até fala para Timóteo, certo? Permanecer na fé, confiar e seguir tomando medicamento e sempre declarar, esses são os meus últimos dias tomando esse medicamento, eu sou curado. Amém. Eu não dependo disso. Amém. E você falou que você teve uma doença, né? Sim. Foi curado. Qual foi, quando foi e como foi? Olha, quando a gente morava no Jari, a minha família, a gente morava no Jari, eu me lembro que a gente comeu uma carne de porco. Eu não me lembro se foi no aniversário de alguém. Carne de porco é bom. Carne de porco é muito boa, bem feita. E eu acho que a que eu comi não estava bem feita. Ou seja, não estava bem cozida, não estava bem feita de fato. Com 12 anos, alguns meses depois, eu comecei a ter paralisia facial. Né? Uma paralisia facial periférica. Se alguém daí sabe o que eu estou falando, entende muito bem. E essa paralisia facial, ela me deixou muito nervoso. Imagina aí, um garoto de 12 anos com paralisia facial. Minha família me trouxe para Macapá. E aí eu fui consultar com o médico, um neurologista. Expliquei para ele, minha mãe também, todo mundo explicou. A gente fez ressonância, né? Que é o estudo perfeito para ver o cérebro por dentro. E ele viu alguns ovos, né, de parasita. Ele perguntou, você comeu carne de porco? Eu falei, comi. Ele falou assim, olha, essa sua paralisia facial é devido à sua carne de porco. Pela tua pouca idade, a gente não vai poder te operar. Mas assim, você vai ficar bom em algum tempo, mas você vai ter isso pro resto da vida. Até quando esses ovos cresçam, se estagnem num lugar e a gente possa tirar. Mas as consequências vão ser drásticas, né? E eu tinha episódios de sangramento de nariz, enfim, né? Eu tive com 12 anos, com 2 meses depois eu fiquei bom, voltei a ter no mesmo ano, tive com 15 anos, tive com 16 anos. Quando eu conheci a palavra da fé, que eu entendi que essa doença não vinha de Deus, não era uma aprovação de Deus, ele não tinha me colocado, e foi a última vez que eu tive, lá em Buenos Aires, em 2000 e, se eu não me engano, 2017, foi 2017. 2017, eu me acordo um belo dia, 2013, perdão, me acordo um belo dia 25 de dezembro de 2013. Por que eu sei essa data? Porque eu não voltei para o Brasil. Eu me acordo um belo dia, me olho no espelho, paralisia facial de novo. Eu falo, meu Deus do céu, e agora? Ligo para o meu pastor Léo, eu falo para ele. A boca veio pro lado? A boca veio pro lado. Eu falava, minha boca vinha pro lado. Eu não conseguia fechar os olhos, entendeu? Eu não conseguia rir, né? E eu falei, pastorzão, eu tô com paralisia facial e agora o que eu faço? Ele começou a falar para mim as verdades que eu já sabia. Eu já estava no Verbo da Vida, já faziam... Desde 2011. Desde 2011, já eram 3 anos, entendeu? E ele falou, cara, medita em Isaías 53. E eu comecei a meditar, só que veja bem, antes, esse quadro clínico, ele demorava 1 mês, 2 meses. Ia piorando. Só que depois eu me acordava bem, né? Comecei a meditar. Na primeira semana, no primeiro dia nada aconteceu. No segundo dia nada aconteceu. No terceiro dia nada aconteceu. Mas eu estava crendo. A partir do 4º dia eu comecei a personificar esse versículo para mim. Eu comecei a dizer, certamente, ele levou sobre si a minha enfermidade. Entendeu? O castigo que me traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele eu sou curado. Eu comecei a personificar para mim.
E aí, a minha escala do louvor estava chegando. Isso foi um sábado também. Já tinham se passado 6 dias. Eu liguei, pastor, não estou bom ainda. Eu vou para o culto ou não? Ele falou, não, fica em casa e tal. Eu falei, não, eu vou. Essa doença não vai me parar, não. Eu vou servir. Mas eu só peço que eu não cante, eu só vou tocar. Aí eu cheguei lá, os irmãos não sabiam, teve aquela comoção e tudo. Voltei para casa. Eu falei, eu sou curado, eu não sou assim, eu não sou assim. Voltei com aquilo me inquietando. Olha, se o Senhor me chamou para eu cantar, para eu ministrar, como é que eu vou cantar com a boca torta, cara? Isso não existe, isso não é da vontade de Deus, eu não aceito. Aí eu comecei a falar de volta, personificando o versículo de Isaías 53 para mim. E quando passou uma semana, lembra que eu te falei que durava 1 mês, 2 meses? Quando passou uma semana, eu acordo um belo dia. E vou olhar no espelho do banheiro, aquele espelho pequenininho assim. Olhei, falei, cara, eu não tô mais doente. Eu não tô mais doente. Aí eu gritei. Eu falei, nunca mais o espírito de enfermidade vai ter posse da minha vida. Eu sou curado para sempre. Amém. Pouco tempo depois voltei a sentir os mesmos sintomas, mas eu permaneci. Sou curado para sempre. Até hoje sinto puxar aqui. Eu falei, a cura de Deus ela é perfeita. Amém. Ela é para sempre. Amém. Então, assim, vez por outra pode até ter uma sensação. Curada. Amém. Curada. Amém. Glória a Deus. Cara, é incrível, é extraordinário, assim, essas situações, né, que podem até querer abalar Sim. a nossa fé, mas a palavra ela é verdadeira e ela é Muito eficaz. Então, eu nunca passei por uma situação de enfermidade assim tão grave, mas a minha esposa já, e eu vejo assim na vida dela esse extraordinário. E teve um momento alguns anos atrás, ou foi no passado, ano retrasado, ela quase morre, né? Então, e foi justamente isso que você falou do médico. Eu nunca vi isso, mas se você crê que é Deus te curando, então, aí ela falou assim, eu creio que Deus cura. Amém. Mas quando Amém, você amém. falou a situação do médico dizer e não reconhecer, Sim, não reconhece. aí foi justamente, eu lembrei da cena, porque no caso dela era uma questão na vesícula, né? Aí ele falou, eu nunca vi, nunca vi. E na medicina não vejo isso sem fazer uma cirurgia, tem que ser Sim. feita a cirurgia. Mas se você crê, se você crê, então... A gente é ensinado a não expressar nossa fé. Aham. De tal maneira que aquilo ele interrompa a nossa relação médico-paciente, que é o que a gente mais preza. Existe uma confidencialidade ali que o que o paciente falar para a gente não pode comentar com ninguém. A gente tem que deixar tudo assentado na história clínica e a gente pode comentar, mas não falar assim, olha, fulano de tal com nome, sobrenome tal. Não, isso a gente deixa sentado na história clínica. Mas por via de dúvida, a gente fala assim, cara, e se... Olha, eu recebi um paciente aqui, assim, feminino, tantos anos, que apresentou isso. Cara, eu interpretei como isso. Tu tá pensando como eu? Tô. Mas a gente nunca pode falar feminina, dona, por exemplo, Josefina, 45 anos, chegou 4h40 da tarde. A gente não pode fazer isso, é crime. Então a gente nunca pode falar assim, eu sou cristão, para você, eu sou cristão também, meu filho, não pode fazer isso. Você tem que ser o máximo profissional que você puder. Entendeu? A própria medicina, vamos dizer que ela nos... não deixa numa caixa. Sim. Entendeu? Mas eu, quando trabalhava, sempre falava, glória a Deus, amém, que bom. Aí ficava me olhando assim. Eu nunca me envergonhei, cara. Graças a Deus. Nunca me envergonhei. Nem tem pelo que se envergonhar, Amém. né? Verdade. Mas tem uma pergunta aqui, falando de doença e cura, que essa aqui é pesada. Como a visão cristã da natureza humana influencia a abordagem do tratamento de doenças mentais? Olha, as doenças mentais, hoje em dia, a gente tem de várias classes, né? Vale a pena dizer que antigamente, na história antiga, o que nós chamamos hoje de demência ou loucura era como se fosse o mal dos deuses, né? Os próprios psicólogos, psiquiatras, eles entendem que é como se fosse uma maldição dos deuses, né? A demência é a loucura, mas hoje a gente sabe que tem alguns requisitos que você cumpre na sua vida
Por exemplo, eu já vi pessoas que são adictas ao álcool, né? Por uma descompensação emocional, por exemplo, uma separação, a morte de um filho, se mergulharem ainda mais e acordarem dementes. Já vi pessoas ter uma demência que a gente estuda bastante, que é uma demência avascular, que é a demência de Pick. Você tem hipertensão, sua vida toda você está cuidando ali, e em um belo momento você acorda, você não lembra de nada, você só lembra de fatos passados. Isso que é a demência. A demência é você paralisa o seu tempo quando você nasceu. Ou você se comporta como uma criança, ou você se comporta como um adolescente, você muda de caráter. Então, por um lado, essa questão, né? E outro do que é muito frequente ver, ansiedade e depressão, né? Que nada mais é, a ansiedade a gente trata como um excesso de futuro, preocupação excessiva, né? E a depressão é um excesso do passado, onde você tem traumas que a própria psiquiatria, a própria psicanálise, ela diz que os traumas são feridas aonde? Na alma. Feridas que não sararam. Muitas vezes, quando... vamos trazer isso para um contexto dentro da igreja. As pessoas, elas vêm pensando que na igreja não vão ser confrontadas. E um confrontamento, quando ele acontece, ele deve acontecer com o fato de te trazer para perto, né? E a pessoa que não interpreta isso de uma maneira boa, ela gera esse trauma. E ela se afasta da igreja. Por uma questão puramente psicológica. A gente tem dentro da gente um sistema límbico, que ele é o que harmoniza todas as nossas funções endócrinas, psíquicas, emocionais. É o do prazer, né? Não tem aquela questão que você fala assim, nossa, eu fui com a cara daquela pessoa. Na verdade, você não foi com a cara dela, você só gostou do que ela expressou para você. Ela nem falou, você só gostou do sorriso dela, do olho dela. Isso é o sistema límbico. Cara, eu não gostei desse pastor, não. Só porque ele falou isso, mas você nem conheceu ele direito. Entendeu? O seu cérebro ele é capaz de fazer esse pré-julgamento. Entendeu? E a gente, no âmbito cristão, a gente sabe que todas as enfermidades elas entraram no mundo pela ação do primeiro Adão, né? Sim. Que de fato foi Adão, né? E que elas vêm de Satanás. A gente não deve abordar que essas pessoas estão possuídas, que estão possessas. Não, as enfermidades existem. Existem. E antes de entrar nesse fato rapidinho, o próprio sistema límbico, quando você não é capaz de perdoar alguém, ele te deprime. Seja uma depressão imunológica, e tem várias pessoas, por exemplo, conheço pessoas que têm artrite porque não perdoaram. Ela te deprime psicologicamente, você não percebe, mas é uma depressão gradativa. Você perde, a gente fala que o paciente entra no estado de hipobulia, ou hipobulia. Bulia é a vontade, hipo é para baixo, ele perde a vontade de tudo. Aí entra a situação da falta de perdão ser um veneno para a pessoa, Isso é um né? veneno, a Bíblia já nos adverte. A Bíblia já nos adverte. A gente deve perdoar 70 vezes 7. Entendeu? Então, a questão psicológica, a questão da psicanálise, ela está conjunta nisso, né? E a gente, como cristão, a gente tem que entender que é uma doença, sim, tem que ser tratada, tem que ser tomada remédio, mas você tem que entender que o principal interessado em te curar é Jesus Cristo. Amém. Quando você vem para as Escrituras, você se depara com uma realidade diferente. Entendeu? Por nada andeis ansiosos, por Sim. exemplo. Entendeu? Entrega, olha... eu já ouvi relatos de pessoas com depressão que elas falam, cara, eu estou tão pesado, eu estou tão aflito. A palavra fala em Mateus, troca o jugo comigo, meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, a própria palavra, quando você entende isso, você pode trocar com Deus, você pode trocar com Jesus. Amém. Cara, é extraordinário. Essa é uma área assim que eu não manjo nada, né? Mas assim, ouvindo você falar e vem tantas coisas à memória de pessoas próximas, de pessoas que a gente vê, e eu acho que quem está assistindo aí deve
ver também e lembrar de várias pessoas, porque hoje em dia o mal do século, né? Essa situação de depressão, de ansiedade, Sim. de falta de perdão e muitas pessoas doentes, cara, com várias doenças mentais, Uhum. emocionais. Então, assim, é um mal que tem avassalado. Eu não sei nem a palavra agora. Tem tentado destruir Sim. mesmo essa geração, mas a palavra sempre vai ser o nosso Amém. alicerce, né? Verdade. E tem justamente, a palavra sempre tem o escape, que esses versículos que você citou, entrega os seus caminhos ao Senhor, trocai comigo o jugo, meu fardo é suave e leve. Então, a palavra sempre tem o escape para isso. Uhum. A medicina, ela vem, ela auxilia com os Com medicamentos, certeza. ela auxilia com psicólogos Uhum. também, com pessoas que trabalham nessa área e podem ajudar emocionalmente, mas a palavra ela sempre vai ter a base para isso. Há mais Amém. de 2000 anos, né? É. Isso vem sendo proclamado. Então, Verdade. nós temos algo que, cara, o mundo não tem, mas nós temos a palavra da verdade que Uhum. pode nos auxiliar em relação a tudo isso. Agora, a sua vida, ela nos mostra assim, porque, cara, não tem nada a ver com a minha área, não tem nada a ver com o que eu vivo. Eu me identifico muito com o nosso pastor. Contigo, eu não consigo me identificar nessas Mano, partes, né, nessas coisas, mas Mas eu gosto muito. alguma coisa É tem. muito legal a gente saber e se envolver com isso, entender mais e ver esse teu testemunho, não só da medicina, mas ver tudo envolvido, cara. Eu fiquei até com vontade de aprender a tocar violão agora, É bom, é bom, é bom. porque saber também que você desenvolveu isso depois já com 17 anos e entrou no Ministério de Louvor aí, no Ministério de Música Sim. e tem sido uma bênção na nossa Amém. igreja e foi uma bênção na Argentina. Amém. Então, assim, ver isso acontecendo na sua vida e hoje entrar no pastoreio, Amém. nós vemos várias, como se fosse várias vertentes, como se fosse um paradoxo, né, cara? Como que isso pode se associar com aquilo? Não Sim. tem, naturalmente, Naturalmente, é. vendo essas coisas, não tem como uma coisa se associar com a outra. Te interrompendo um segundo, você acredita que eu estava tão cansado, agora me veio à mente, e eu cheguei com o meu pastor e falei assim, cara, eu não quero mais tocar. Eu quase parei. Ele me olhou assim e falou, não, ei, calma. Eu falei, estou muito cansado, pastor, eu não quero mais cumprir escala. Eu era o líder. O líder Eu era o não líder. queria Eu falei, cumprir cara, a eu não escala. quero mais tocar, pastor. Eu estou muito cansado. Me tira de escala, eu não aguento mais. Eu estou entregando o departamento para o senhor, eu não aguento mais. Não, meu jovem, ele falava, né? Não, meu jovem, calma, pense, ore. O que está acontecendo? Aí eu falei tudo, pô, eu não aguento mais, cara. Eu estou muito cansado, muito cansado. Então, eu estava negociando ou entregando aquilo que Deus tinha me colocado às mãos. Entendeu? E hoje eu vejo quão. Cara, eu era cru no violão. Não sabia nada. Nada, 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 nada. Nada, nada assim. Nada, nada, nada. Cara, o que Deus fez é só Deus. Só Amém. Deus. Tem pessoas que falam assim, nossa, você toca muito. Eu não acho. Mas se você acha, amém. Amém. O seu som é tão bonito. Cara, é Deus, porque eu não sei a mínima ideia, nunca fiz aula de nada. Sempre ouvi as pessoas fazendo, tentava de alguma forma ou de outra, tipo assim, interpretar, sabe? Mas eu reconheço que é Deus, cara. Tudo na Amém. minha vida é Deus, tudo na minha vida foi Deus. Cara, você não me perguntou, mas eu vou dizer. No meu 5º ano de medicina eu tive um desafio muito grande, que foi conciliar as minhas atividades da igreja com a medicina. E eu acho que esse não é só um desafio meu, mas é um desafio de todo mundo, de conciliar trabalho com igreja. E eu acabei sendo desequilibrado nessa área, e eu fiquei em recuperação em algumas matérias na faculdade. E eu tive que pagar, né, as recuperações para fazer tudinho. E eu tinha somente, veja bem, eu tinha somente 9 provas para fazer em 2 semanas. Praticamente uma prova por dia. Eu corria o risco totalmente de perder o ano. Totalmente de perder o ano. E eu falei no início do podcast que meu pai me mantinha com R$ 3.500. Se eu perdesse o ano, você pega 3.500 vezes 12. Isso era o valor que eu ia perder por ano. Prejuízo ao meu pai.
fiquei, cara, eu não vou perder esse ano. Eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu fui irresponsável. Eu negociei, eu não honrei o meu pai. Porque tem muita gente que pensa assim, não, eu vou honrar o meu pai e minha mãe só se eu ir para a igreja e fazer as vontades dele. Não, mas você deve honrar os seus pais com o que te foi colocado nas suas mãos. Amém. Porque o meu pai, ele que pagava a minha faculdade. Se eu não passasse, eu estaria desonrando ele. Sim. Entendeu? Olha o risco que a gente corre. Eu poderia morrer mais cedo por questão de desonra, cara. Eu falei, cara, eu não vou perder esse ano. Eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu fui responsável. Eu preciso da tua graça, do teu favor. Eu não faltei nenhuma aula. Eu falei, eu preciso, Pai, da tua graça, do teu favor. E Deus, como eu sempre falei, me presenteou com pessoas maravilhosas do meu lado, que chegaram comigo. Cara, a gente está junto com você. Eu me lembro que durante essas 2 semanas que eu passei estudando, eu dormia 3 horas por dia. Eu não era magrinha como eu tô agora. Não estou muito magro, mas eu era 160 quilos. Eu lembro. Eu tinha 160 quilos. Então, era toda uma logística para eu me movimentar, para eu me sentar, para eu sentar para estudar. Era todo um peso muito grande. E não dormir para mim era um desastre, era um perigo. Mas eu consegui passar, cara, nessas 9 matérias. Amém. Fui fazer a final e teve gente que se surpreendeu. Você tá aqui? Eu falei, eu tô aqui. Então, a gente tem que confiar na graça do Senhor. Amém. E cara, são tão testemunhos que só engrandecem o nome do Senhor mesmo. Bondade e misericórdia nos acompanha, tempo, né? Cara, todo tempo. Claro que a gente não vai viver só da misericórdia. Cuidado. Mas ela tá ali e pode te socorrer. Amém. E o pastor Cali falou sobre as amizades, né, que o Senhor colocou, e nós fomos na reunião de pastores e a gente viu isso, cara, você é amado, mano. Rapaz, fala com muita gente, mano. Você é amado. E assim, como eu disse, eu não me identifico tanto nessas questões, assim, do que você viveu, do que eu vivi, são coisas totalmente diferentes. Mas eu consigo te amar, cara, de boa. Também. De graça. Então, assim, existe realmente uma graça sobre a sua vida, cara. Que as pessoas gostam de ti de graça, mano. Mesmo. Não sei o que é. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. As pessoas, eu acho que eu não sou uma pessoa que atraio tanto assim, que tem essa afinidade com as pessoas igual o pastor Cali. Mas quando eu olho para ele, eu acho extraordinário. E principalmente meu filho correndo atrás, querendo estar junto o tempo todo. Você tá de frente da pessoa mais rabugenta que existia. Não consigo ver isso. Eu era impressionante. Quem me conheceu, quando eu cheguei no Verbo da Vida lá na Argentina, até os anos de 2019, 2020, sabe que eu era muito chato. Muito chato. Eu era o tipo de pessoa que eu sempre fui muito assim, eu. E eu falava com você, mas se eu não gostasse de você, eu não falava, não. Então tu gostou de mim, né? Que não, tu veio sim, antes sim. de 2019 pra cá. Hoje em dia eu não sou mais assim. Hoje em dia eu tô falando quando tu veio pra cá a primeira vez, tu veio. Sim. Até foi quando tu tava mais pesadinho, assim. Eu já tava com o meu caráter mudando, cara. Olha, uma coisa que um amigo meu me chamou a atenção, a gente saiu do Ministério de Louvor para uma pizzaria depois do ensaio. E aí todo mundo tava conversando, né? Jovem, tudo conversando e tal. Eu falei, cara, vamos porque eu tenho horário. Eu deixei todo mundo para trás, eu era o líder, deixei todo mundo para trás. Cheguei primeiro e lá, fiquei esperando o pessoal. Aí o pessoal chegou lá, pô, cara, você não esperou a gente, não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu tenho horário, eu tenho que dormir, eu tô cansado, tal, não sei o quê. Pesado, né? O pessoal pensava em mim. E aí um amigo meu falou assim, cara, na vida não é só isso, cara. Você tem que curtir o momento, você tem que ser mais flexível. Meu pai falava para mim muito, você tem que ser mais leve. E uma hora ou outra eu entendi isso. Falei, cara, não é assim. Não é assim. Hoje em dia eu sou muito mais tranquilo, muito mais leve. Amém. Entendeu? Graças a Deus. Amém. Então esse foi o nosso 3º episódio e bênção demais, irmão. Bênção demais. Aprendi demais aqui com o pastor Cálio. Muito obrigado, pastor. Obrigado. E espero ter você mais vezes aqui no nosso podcast. Obrigado. E fiquem com mais inspirações. Então, pegue essas revelações que... Cara, todo episódio tem grandes revelações. Assistam e pode assistir de novo. Curte, comenta, compartilha. E espero você no próximo episódio.